você pode estar cometendo um erro grave com a sua reserva de emergência, ou ainda pior, não ter uma reserva de emergência antes de iniciar sua jornada nos investimentos. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar uma reserva de emergência com segurança e da melhor forma, da maneira mais adequada. Veja só, brasileiros têm medo de gastos inesperados e não ter reserva de emergência, diz estudo. A pesquisa da Seara de 10 de janeiro de 2025, do começo desse ano. Ou seja, os brasileiros têm medo de gastos inesperados e eles não têm uma reserva de emergência para esses momentos de dificuldade. Então é por isso que é muito importante você ter sua reserva de emergência e investida da maneira adequada. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é uma reserva de emergência, quanto de dinheiro você deve ter para uma reserva de emergência e como investir essa reserva de emergência com segurança e com bom retorno, com boa rentabilidade. Bora lá. Primeiramente, começando, o que é uma reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, é uma reserva para momentos inesperados, para momentos de emergência, como o nome já diz, para imprevistos que venham acontecer na sua vida. E é de extrema importância você ter uma reserva de emergência. Por quê? Você nunca sabe quando vai acontecer algo inesperado, um acidente, uma perda de emprego, uma perda de alguma fonte de renda, algum problema de saúde. Então a reserva de emergência é justamente para cobrir esses momentos imprevistos, esses momentos inesperados. E por que que ela é essencial? Se você não tem uma reserva de emergência, nesses momentos mais críticos, muito provavelmente você pode acabar recorrendo a empréstimos e pode acabar se endividando. Ou até para quem já tem investimentos, pode acabar vendendo esses investimentos na hora errada por não ter uma reserva de emergência. E falando nisso, veja só essa notícia. Crédito do trabalhador supera 15 milhões de simulações de empréstimos com juros menores. Isso aqui a gente está falando desse novo crédito do governo consignado que você usa como garantia o seu FGTS, que por sinal é uma péssima escolha, tá? Você usa o seu próprio dinheiro para emprestar para si mesmo e ainda paga juros, porque o banco usa o FGTS como garantia. Mas o ponto aqui é, isso é muito comum ocorrer, principalmente em casos que as pessoas não têm reserva de emergência. Aconteceu alguma situação inesperada, uma situação complicada, algum imprevisto, as pessoas recorrem a empréstimos, as pessoas acabam se endividando e por isso que é essencial você ter uma reserva de emergência. Nesses casos, eu não estou falando que é para 100%, mas boa parte dos imprevistos, você evitaria recorrer a empréstimos e, obviamente, se endividar e criar uma bola de neve aí de dívidas e complicar a sua vida financeira. Então, por isso é extremamente essencial você ter uma reserva de emergência, principalmente antes de começar os seus investimentos. E aqui eu não estou falando só de perda de emprego, problemas de saúde, pode ser problemas de casa, do dia a dia, problemas com o carro, né, de algum problema no motor do carro, enfim. Ter uma reserva de emergência vai te ajudar nesses momentos e por isso que ela é muito essencial. Antes de continuar aqui, se esse conteúdo te agrega de alguma forma, se você tem gostado desse conteúdo de investimentos, de economia, se você quer aprender um pouquinho mais, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Para de regular esse like aí, deixa o like aí, para de regular essa inscrição. Se inscreve aí no nosso canal para mais conteúdos como esse, tá? Quanto de dinheiro que eu preciso ter na minha reserva de emergência? Bom, isso aqui vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Tem um consenso aqui comum, várias indicações, você já deve ter escutado por aí de 6 a 12 meses. Mas isso aqui pode variar um pouquinho de acordo com a sua instabilidade, de acordo com a quantidade de renda que você tem, de pessoas que têm renda na sua casa. Então varia um pouquinho de cenário para cenário. Eu vou falar num senso mais comum, mais generalizado aqui, que acaba servindo para boa parte das pessoas, tá? Geralmente, para quem trabalha de carteira assinada, para quem não é a única pessoa de fonte de renda na casa, tem um trabalho, uma profissão um pouco mais estável, é recomendado ter de 4 a 6 vezes dos seus custos mensais, tá? Não é do seu salário mensal. Para algumas pessoas pode ser o mesmo, né? Às vezes o salário é a mesma quantia dos custos, mas aqui é dos seus custos mensais. E é importante pensar que são seus custos fixos, aqueles custos que não são negociáveis, por assim dizer. Poxa, custo de aluguel, de financiamento, conta de luz, conta de internet, até um pouquinho do lazer também, mas algumas coisas, de repente, se você ficar desempregado, você vai abrir mão eventualmente, né? Pô, o gasto com viagem. O gasto com viagem não deveria ser um valor de custo seu para incluir na reserva de emergência, tá? Então, supondo, eu ganho 5 mil reais, eu gasto 3 mil com custos fixos da casa, luz, um pouco de lazer. Gasto mais 1.000 reais com viagens, com outros tipos de lazer, outros supérfluos. Para calcular minha reserva de emergência, eu deveria calcular em cima desses 3 mil, que são os meus custos fixos mensais, porque se eu ficar desempregado, por exemplo, eu não vou ficar gastando esses 1.000 reais de viagem, né? Então, eu pegaria esses 3 mil reais e multiplicaria ali por 4 a 6 vezes, né? 6 vezes é mais ideal porque você fica com uma margem melhor, ou seja, 3 mil, no caso aqui seria 18 mil de reserva de emergência. Mas pera lá, eu sei que isso é bastante coisa e que vai provavelmente demorar para você juntar isso, né? É por isso que é um passo que você vai montando aos poucos, criando aos poucos essas reservas de emergência. E assim, poxa, vai demorar para você ter uma reserva bem completa, mas ter uma parte de uma reserva de emergência
emergência, mesmo que uma parte do ideal, metade do ideal, já vai te ajudar em cenários de imprevistos, em cenários inesperados, tá? Para você que é autônomo, para você que é empreendedor, que é uma situação um pouco mais instável, é recomendado você ter um pouquinho mais de reserva de emergência, de 10 a 12 meses dos seus custos mensais, porque é um cenário que você é um pouco mais instável, né? O autônomo, o empreendedor, você tem mais riscos ali, você corre mais riscos, então é importante ter uma reserva um pouquinho maior, tá? Mas como eu falei, para montar essa reserva não é algo da noite pro dia, não é algo que você vai montar em 1 ou 2 meses, é algo que vai levando tempo. Mas só de você começar a montar essa reserva de emergência, se preparar, mesmo que parte dela montada ou metade dela já vai te ajudar a enfrentar cenários inesperados, a enfrentar situações imprevistas no seu dia a dia, emergências, né? Como o próprio nome já diz, tá? E primeiramente, onde eu não devo investir na reserva de emergência. Você não deve investir sua reserva de emergência em investimentos com volatilidade, em investimentos que você não consegue tirar a hora que você quer por um preço justo, vamos dizer assim, que é a questão da liquidez, tá? E investimentos com alto risco. Ações, criptomoedas, fundos imobiliários, fundos de investimento multimercado, fundos de ações, todos esses tipos de investimentos, ETFs, ou enfim, que tem mais risco, que são variáveis, que tem volatilidade, eles não são ideais para sua reserva de emergência. Cuidado, eu já vi gente falando por aí que coloca a reserva de emergência em fundos imobiliários porque eles não têm tanta volatilidade. Cuidado para não fazer burrada, você vai cair em uma enrascada. A hora que você precisar desse dinheiro, se não for um momento bom, você vai resgatar, você vai se dar mal. Mas pensa comigo, reserva de emergência não é para você priorizar a rentabilidade. Se tiver rentabilidade, legal, mas não é o cenário ideal aqui. Você tem que ter um local seguro que você consiga resgatar a hora que você quer para eventuais emergências. Esquece esse negócio de investir em reserva de emergência em fundo, em ações, em fundos imobiliários. Esquece isso que você vai se dar mal. Bom, e antes de ir para onde você deve investir de fato sua reserva de emergência, deixa eu compartilhar um pouquinho de uma experiência pessoal minha em que eu precisei da reserva de emergência, que foi um grande apoio para mim. Eu comecei a investir ali por volta de 2017, 2018, eu investia ainda pouco dinheiro na época, comecei a colocar em prática, eu estava aprendendo na teoria, então eu investi em Tesouro Selic, em algumas ações, enfim, eu investi ainda pouco dinheiro na época, né, 50, 100, 150 reais por mês, e aí o que aconteceu? Quando chegou em 2020, eu ainda não tinha essas coisas, porque eu investia bem pouquinho, a pandemia veio. E em 2020 eu tinha um contrato de trabalho temporário que estava para encerrar em 2021, no começo do ano. Então, em 2021, eu fiquei desempregado no meio da pandemia. Contrato temporário, como vocês sabem, você não pega FGTS, você não pega multa rescisória da empresa, né? Você não sai com quase nada, né? Você não tem seguro-desemprego. Na verdade, acho que só o FGTS que você tem direito. Se eu não me engano, eu peguei FGTS, mas era pouca coisa. Mas você não tem seguro-desemprego, você não tem rescisão, tá? Você não sai com quase nada. E aí eu saí quase com uma mão na frente e outra atrás, em plena pandemia, no auge da pandemia, em 2021. Poxa, o que me ajudou muito nesses tempos, até me relocar no mercado, até a economia dar uma melhorada, foi a minha própria reserva de emergência, tá? Então eu tinha ali um dinheiro ali investido em Tesouro Selic, em CDBs ali mais líquidos. Essa reserva de emergência foi essencial para mim, para enfrentar a pandemia nesse cenário que eu fiquei desempregado, tá? Então, se eu não tivesse essa reserva, eu ia passar por muito mais perrengues, né? Ela me ajudou a pagar as contas fixas, né? Alimentação, enfim. Então, só para deixar um pouquinho, dar exemplos reais aqui de uma própria experiência minha, que a reserva de emergência fez total a diferença, que muitas das vezes a gente pensa, não vai acontecer nada comigo, eu não vou perder emprego, se eu perder eu tenho rescisão, enfim, a reserva de emergência faz diferença sim, e é melhor você ter ela para não enfrentar perrengues aí quando você precisar, tá? E onde que é ideal você investir sua reserva de emergência? A gente tem algumas opções aqui que são as mais utilizadas, as mais comuns para reserva de emergência, mas o que você tem que pensar antes? Primeiro, tem que ser uma aplicação segura. Segundo, não pode ser uma aplicação com volatilidade, tá? Outro ponto, tem que ter liquidez. O que significa essa liquidez, né? É a facilidade de tornar aquele investimento em dinheiro de volta para você. Ou seja, você consegue resgatar, por exemplo, no mesmo dia ou um dia depois. Isso é uma alta liquidez. Se o investimento não é tão líquido, por exemplo, você tem um imóvel. Poxa, o imóvel não tem uma liquidez boa, porque se precisar vender ele, você não sabe quando você vai encontrar um comprador para pagar um preço justo, certo? Então é importante ter liquidez e, de preferência, que seja uma aplicação que tenha um retorno, né, uma rentabilidade ali, para você não ficar deixando de ganhar dinheiro, né? Então, algumas opções bem comuns aqui para reserva de emergência. Você tem o Tesouro Selic, que é o investimento de segurança, né, máxima, vamos dizer assim, que é o mais seguro do país, que é um empréstimo para o governo, né? Então, aqui você investe emprestando dinheiro para o governo através do programa Tesouro Direto. O Tesouro Selic é um investimento que tem uma alta liquidez, porque você consegue resgatar em até um dia útil, e se você tentar resgatar até as 13 horas, até 1 hora da tarde, em um dia útil, você resgata o dinheiro no mesmo dia. Então ele tem uma alta liquidez e é o investimento ali mais seguro do país, né?
que o risco que você corre é do país quebrar, né? E até chegar a isso, muita coisa já aconteceu. Então, é uma ótima opção de investimento para reserva de emergência. Quais os contras aqui? O Tesouro Selic ele só funciona para resgate em dias úteis, tá? Então, se você tentar resgatar o dinheiro em feriados ou em finais de semana, você não vai conseguir. E aí esse é um dos pontos também importantes da reserva de emergência, você diversificar talvez ela um pouquinho, não deixar tudo em um lugar só. Porque caso você precise desse dinheiro num fim de semana ou em um feriado, você pode não conseguir porque ele vai demorar um dia útil para você resgatar. Uma outra opção bem legal para reserva de emergência são os CDBs de liquidez diária, que são os certificados de depósito bancário, né? Que é aquele investimento que você empresta dinheiro para o banco. Então você faz esse investimento através de grandes bancos, né? Até bancos pequenos, mas para reserva de emergência é legal você utilizar aí grandes bancos, grandes nomes que passam mais segurança, né? Os famosos bancões, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, esses grandes bancos que são um pouco mais sólidos, que são mais seguros. Porque lembra que eu falei, para reserva de emergência é importante ter segurança, não é para ficar prezando rentabilidade, tá? Então, nesses casos, é legal ter um CDB de liquidez diária que acompanha ali 100% do CDI, que é atrelado à nossa taxa Selic, né? Por que é legal você dividir, né, entre Tesouro Selic e CDB? A partir de R$10 mil no Tesouro Selic, você paga uma taxa de 0,2% ao ano, tá? De custódia ali. Então, se sua reserva for grande, acima de R$10 mil, né, é bom você colocar, dividindo esses valores entre CDB e Selic, é uma opção legal também. Por que o CDB é bastante interessante também? Tem que ser de liquidez diária aqui, lembrando, tá, galera? Se não for de liquidez diária, você vai ter problema para resgatar o dinheiro e em momentos de emergência você vai se dar mal. Então lembre-se, CDB para reserva de emergência tem que ser de liquidez diária. Aqui é legal porque alguns bancos oferecem CDBs que você consegue resgatar até nos fins de semana. Então você fica coberto em dias não úteis, né? Diferente do Tesouro Selic. Então pode ser uma opção bem bacana aqui também, tá? Outra opção para reserva de emergência são fundos DI, né? Fundos que acompanham o CDI. Fundos que acompanham 100% do CDI é uma opção também, mas tem um contra aqui que é um pouco complicado, que em fundos que acompanham o CDI, fundos de renda fixa, eles têm aquilo que a gente chama de come cotas, que é uma antecipação do imposto. O governo vem e antecipa esse imposto que você ia pagar lá na frente, então ele já come esse imposto. E o que acontece? No longo prazo isso faz muita diferença, porque ele está antecipando esse imposto, esse dinheiro que ele já antecipou poderia estar trabalhando para você, gerando juros ali compostos, né? E até acumulando mais, aumentando o seu montante da reserva de emergência. Então essa antecipação de imposto é um pouco nociva, então por isso que eu particularmente não gosto muito de fundos de investimento, né? Mesmo que acompanhe o CDI, esses fundos de renda fixa, para deixar a reserva de emergência, tá? Mas é uma opção também que algumas pessoas costumam utilizar. E lembre-se, tem que ser fundos DI que investem em coisas seguras, investem em títulos do Tesouro, investem em títulos privados seguros, tá? Não vai colocar em fundos de renda fixa que investem em debênture, em papéis mais arriscados, que pode ser uma má ideia também. E uma última opção também são contas digitais que rendem 100% do CDI, né? Aqueles bancos que você abre uma conta digital e só de deixar o dinheiro lá, ele já está rendendo o CDI. É uma opção também que pode ser bem interessante, uma opção legal também que vai ter um retorno, tá? Mas, como eu falei, os que eu particularmente prefiro aqui, isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Mas o que eu costumo utilizar mais para mim são CDBs de grandes bancos que têm solidez no mercado e o próprio Tesouro Selic. Eu gosto de variar entre os dois, pelo aquele ponto que eu falei, e também CDBs que você consegue resgatar no fim de semana, tá? O CDB, a poupança, a conta corrente, né, a conta digital, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então até 250 mil você não tem problemas aqui, né? Se o banco quebrar, se o banco falir, até 250 mil você está coberto. Não é por isso que você vai sair enfiando seu dinheiro em qualquer banco, tá? Então lembre-se, por isso que eu gosto de bancos sólidos, bancos de nomes grandes no mercado, para não precisar recorrer a FGC, enfim, não ter dor de cabeça, né? Então, CDBs de grandes bancos e Selic é o que eu gosto de dividir minha reserva de emergência. E eu tenho uma particularidade minha, uma pequena parte da reserva de emergência eu gosto de deixar em dinheiro vivo também. Aí eu guardo ali. Uma pequena parte mesmo, é mais para um caso de extrema emergência. Putz, deu um BO muito grande, eu não consegui sacar meu dinheiro de CDB, sei lá, perdi meu celular, enfim. Eu gosto de ter uma pequena parte ali. Algumas pessoas vão criticar isso, né? Porque o dinheiro tá parado, tá sendo comido pela inflação, que não sei o quê, mas eu gosto de ter essa pequena parte para casos
extremos de emergência, tá? Lembre-se, a reserva de emergência não é para você priorizar a rentabilidade. Você vai ter os seus investimentos para fazer isso. Reserva de emergência é para trabalhar em situações de imprevistos, em situações de emergência. Bom, então, como conclusão, para finalizar, é bom você ter reserva de emergência em lugares seguros, que tem uma rentabilidade interessante, e é bom dividir isso, né? Deixa um pouco em Tesouro Selic, em CDB. Eu acho interessante, tá? Você pode deixar tudo em um lugar só, mas eu acho que é uma opção bacana aqui ter isso um pouquinho dividido entre CDBs, Tesouro Selic, e eu, particularmente, como eu falei, eu gosto de ter um pedacinho da reserva de emergência também em dinheiro vivo. Apesar de saber, né, daquelas questões de, ele tá sendo comido pela inflação, tá parado, não tá rendendo, eu, particularmente, gosto de uma pequena parte da minha reserva de ter ali em dinheiro vivo. Mesmo que eu saiba que tô perdendo de estar rendendo aquele dinheiro, é uma pequena parte, não é um rendimento que faria diferença na minha vida, e em caso de extrema urgência, eu tenho ele lá. E esses são os principais pontos, né, de por que é importante você ter uma reserva de emergência, quanto que você deve ter nessa reserva de emergência e o cenário ideal, né, os principais investimentos ideais para você investir sua reserva de emergência. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para receber mais conteúdos como esse, para a gente aprender junto aqui sobre investimentos, sobre educação financeira, tá? E deixa o like aí se isso te agregou de alguma forma, tá? E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.